É quando, do início desta situação problemática da pandemia, o Governo Regional fez aquilo que tinha de ser feito. E especialmente nesta matéria. Não podemos esquecer que a crise afetou todos, todas as famílias, todas as empresas, todos aqueles que viviam nesta sociedade e afetou de forma sumária, rapidamente e quase sem aviso prévio. E perante uma situação de calamidade generalizada, de afetação de rendimentos generalizada, em que as pessoas de um dia para o outro foram obrigadas a estar confinadas, em que a perda de rendimentos foi imediata, aquilo que o Governo Regional fez, e fez isoladamente em termos do território nacional, foi imediatamente isentar o pagamento de água e energia nos 15 dias do fim de março, dos últimos 15 dias do mês de março. E eu digo isoladamente porque essa medida não teve repercussões, nem teve cópias noutras partes do país. O senhor deputado Carlos Coelho, e bem, fala das estatísticas relativas aos aumentos dos consumos domésticos e à diminuição dos consumos coletivos, empresariais, e não assistimos a nenhuma medida de alívio como esta a que nós chegamos. E o valor desses 15 dias foi de 6,3 milhões de euros e não 5,6 milhões de euros. Os valores atualizados, os valores ao momento. E aquilo que vem a ser proposto neste momento implicaria que esse dispêndio de financiamento fosse na ordem dos 18,9 milhões de euros. E, portanto, 3 períodos de 15 dias, que é aquilo que nós estamos a falar, teria um impacto imediato de próximo de 20 milhões de euros. Aquilo que foi feito foi, num primeiro momento, responder à situação de crise que nós vivíamos. E aí não houve qualquer tipo de discriminação. Foi um apoio generalizado a todos, independentemente da sua condição, independentemente da sua situação, independentemente do seu prejuízo. E o que faz sentido agora, passado esse primeiro impacto, é que as medidas de apoio comecem a ser realmente seletivas. E depois de um período e de um impacto generalizado, nós temos que apoiar aqueles que realmente estão em dificuldades. Porque o apoio indiscriminado, o lançamento indiscriminado de apoios públicos vai prejudicar aqueles que realmente precisam. Porque apoiar quem não precisa, apoiar quem não sofreu de forma tão intensa essa diminuição de rendimentos, apoiar quem tem, da mesma maneira que apoiar quem não tem, não é justo. E implicará necessariamente não haver suficiente para apoiar aqueles que realmente precisam. E esse é que é o tema. Independentemente do mérito da proposta do JPP, independentemente da vontade ou da boa vontade, o JPP, ou quem propõe medidas deste género, tem de reconhecer obrigatoriamente que o apoio que é preciso dar a partir deste momento é o apoio realmente a quem precisa. E é nesse sentido, falou-se aqui, por exemplo, da questão da internet, e foi nesse sentido que o Partido Social Democrata apresentou uma proposta de que o equipamento informático voltasse a ser dedutível em sede de IRS. Como sabem, desde 2016 que isso não é possível. E, portanto, esta é uma medida, porque o equipamento informático deixou de ser um luxo, deixou de ser
algo que só os melhores, são os melhores, os mais abastados poderiam recorrer. Deixou de ser um equipamento alternativo, passou a ser um equipamento de primeira necessidade. Passou a ser porque os nossos filhos estão em casa e têm que recorrer à telescola e à escola à distância. Passou a ser um equipamento de extrema necessidade para todos aqueles que passaram a fazer o seu trabalho a partir de casa. E não só a internet, não só a forma de comunicar ou a infraestrutura comunicacional passou a ser imprescindível, mas também os próprios equipamentos. Em relação ao turismo, em relação a outros setores, esses sim que são setores extremamente necessitados e que enfrentam grandes dificuldades, aí sim é que nós temos que concentrar os nossos esforços. E com estas palavras, eu queria dizer o seguinte: devemos continuar a apoiar aqueles que perderam os seus rendimentos, devemos continuar a apoiar aqueles que estão em grandes dificuldades, mas o tempo dos apoios indiscriminados, o tempo dos apoios sem critério, o tempo dos apoios não seletivos tem necessariamente de terminar. Especialmente porque a região ainda está espartilhada por imposições legais, por falta de resposta do Governo da República e não tem qualquer capacidade de promover qualquer tipo de financiamento extraordinário no sentido de atalhar estas necessidades. E em nome de uma racionalidade que se impõe e em nome de ter recursos suficientes para apoiar e ajudar aqueles que realmente precisam, este tipo de medidas indiscriminadas não pode ser a pedra de toque, nem podem ser as medidas mais indicadas no atual panorama em que vivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Coelho. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Coelho, que o saiba, nenhum dos deputados do PSD aqui sentados estava sentado na Assembleia da República. E, portanto, essa questão o Sr. Deputado tem que colocar onde o Sr. Deputado entender, menos aqui. E eu não vou responder por decisões que o PSD tomou na Assembleia da República. Aliás, Sr. Deputado, eu não quero transformar este debate entre o que nós fizemos melhor e o que nós fizemos pior. Este debate, aquilo que eu quis dizer, é que o Sr. Deputado foi buscar estatísticas nacionais para justificar o prolongamento de uma situação na região. E foi isso que me levou a dizer que esta região, sem estatísticas nacionais, sem saber qual seria o impacto, imediatamente assumiu a suspensão do pagamento desses consumos. Sr. Deputado, nós não tivemos que esperar para saber qual seria o impacto. Nós dissemos, aquilo que for consumido durante a última quinzena do mês de março, não será pago pelos consumidores. O Sr. Deputado quis transformar isto numa dicotomia entre Madeira e continente, porque foi buscar, na sua intervenção, uma estatística para justificar o prolongamento da medida. Mas o Sr. Deputado, o que ele quis dizer... o que ele quis dizer é que essa estatística resultou em zero. Nossa estatística resultou num apoio direto aos consumidores da região de 6,3 milhões. Sr. Deputado, a diferença é esta. A sua estatística deu zero. Ninguém foi apoiado. A nossa estatística inexistente deu resultado num apoio de 6,3 milhões. É isso que eu tenho para lhe dizer. Muito obrigado.